Graça e paz mais que vencedores. Bom dia, amados irmãos, irmãs, amigos e todos que nos acompanham nesse canal. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Estamos começando mais um Amanhecer com a Palavra, o nosso devocional de todas as manhãs. Gratidão a você que nos assiste das grandes cidades, das capitais, você que está no interior, no sítio, na fazenda, preparando aquele cafezinho ou já está tomando aquele cafezinho, você que assiste bem cedo o nosso vídeo, que Deus abençoe você. E você que em qualquer horário dá uma passadinha aqui no nosso canal para assistir uma mensagem, ouvir uma palavra, que Deus abençoe a sua vida. Estamos começando uma segunda-feira, ainda no início de uma semana. Queremos pedir a Deus que Ele te abençoe, que Ele conduza seus passos, que Deus esteja na frente de tudo que você vai fazer nesse dia e durante esta semana, que Deus esteja conduzindo você em tudo. Você que está diante de grandes desafios, você que tem decisões importantes para tomar na empresa, reuniões importantes, você que está preocupado, entregue tudo isso nas mãos do Senhor. Com certeza Deus vai te dar a melhor direção e você vai alcançar sucesso, um resultado positivo diante dessa situação que você está envolvido. Amém? Seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus. Meus amados, ontem começamos uma nova série de 7 episódios. Durante esta semana estaremos estudando algumas situações, alguns fatos envolvendo a vida de Davi aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Gigantes que ele teve que vencer, obstáculo que ele teve que passar por cima antes de derrubar o herói dos filisteus. Se você não viu o vídeo de ontem, é muito importante você assistir, porque hoje já vamos para a segunda mensagem dessa série. Eu quero ler para você o que está aqui no versículo 28. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: Eliabe ficou irado com Davi. O que Davi fez de errado? Nada. Davi simplesmente estava se levantando para vencer o gigante e ele despertou a ira no irmão mais velho. Eliabe ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Queridos, essa é uma palavra que nos leva a uma profunda reflexão. O tema de hoje é: continue lutando, mesmo que as pessoas não acreditem em você. Aleluia! Continue lutando, mesmo que ninguém acredite em você. Eu quero chamar a sua atenção porque aqui não é simplesmente uma pessoa que está se levantando contra Davi. Aqui é o irmão dele. Vejam que a primeira pessoa que se levanta contra Davi é o seu irmão mais velho. A sua contrariedade foi tão forte que o texto diz que ele ficou irado. Vejam só, Eliabe, o irmão de Davi, um soldado do exército, está há 40 dias ouvindo o gigante provocando Israel. Ele não tem coragem de encarar aquele inimigo. Ninguém no exército, nem mesmo o rei Saul, o líder do exército, nem mesmo ele que estava ali com o povo, se levantava, tinha coragem de encarar Golias. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles ficaram com muito medo.
E aí chega Davi, um garoto, que quem olhava para a fisionomia dele, o físico, né? Realmente, ele não tinha condições nenhuma de enfrentar aquele gigante, nem idade ele tinha para estar alistado no exército, mas ele tem uma coisa que ninguém naquele exército está usando. Se tem, mas não estão usando, né? Ele tem algo, está disposto a usar algo que ninguém naquele exército estava usando, que era a força interior, a unção do Espírito Santo que estava sobre a sua vida. Mas quem se levanta contra ele? O seu irmão. Dizem que as maiores feridas que nós vivemos é na própria família, é no seio familiar, quando as pessoas que nós amamos não acreditam em nosso potencial. Eu estou me colocando aqui, me incluindo, mas graças a Deus, a nossa família aqui vive muito bem, graças a Deus, somos uma família abençoada, eu, minha esposa, meus 3 filhos. Mas eu estou me incluindo aqui, falando de modo geral, que muitas famílias estão assim, feridas. Pessoas que são desacreditadas, rejeitadas por pais, mães, irmãos, filhos. Isso é terrível. Agora, você observa aqui que o fato de Eliabe perguntar a Davi sobre as ovelhas é porque ele quer lembrar a Davi que ele, é apenas um garoto cuidador de ovelhas. É como se Eliabe estivesse usando aquele adágio: conheça o teu lugar, menino. Não tem esse adágio? Conhece o teu lugar, menino. Eliabe, o irmão mais velho, estava ali humilhando Davi e dizendo: você não tem preparo nenhum. Quem é você, menino? Quem você pensa que é? Se não tem um soldado aqui nesse exército que teve a coragem até agora de enfrentar esse gigante, quem é você? Veio aqui no exército, veio aqui nos encontrar apenas para trazer um alimento que o nosso pai enviou, e você agora está querendo se intrometer aonde não foi chamado? Você não tem condições nenhuma de vencer esse gigante, Davi. E assim acontece na vida de muitas pessoas, muitas famílias, onde tem essas crises, esses conflitos, quando uma pessoa quer fazer alguma coisa que Deus está ali dando direção, não tem o apoio da família, não tem a credibilidade, porque quando alguém não ajuda, mas pelo menos acredita, se Eliabe tivesse dito: Davi, eu, olhando para você assim, eu vejo que você não tem condições de enfrentar esse gigante, mas você que sabe, estamos aqui para lhe apoiar. Não, ele não ajudou e tentou atrapalhar, ele tentou impedir que Davi derrubasse o inimigo dos israelitas. E aí Davi consegue se sair de Eliabe, porque ele estava com uma direção de Deus, havia uma direção do Espírito Santo no coração dele. Depois que ele sai ali de perto de Eliabe, ele teve de vencer o quê? A desconfiança do rei e líder daquele exército. Está aqui no verso 33. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá, olhe só, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. O Saul tentou mostrar a Davi que ele não tinha condições de vencer aquele gigante. A preocupação de Saul como líder do exército era compreensível, mas qual é o problema? O problema é que Saul está olhando apenas na dimensão natural.
e o menino Davi estava debaixo de um poder sobrenatural. Ô irmão, enquanto eu estou falando essa palavra aqui, dentro de mim, sabe, eu sei que tem algo que Deus está tocando no meu coração para dizer para você. Porque eu me alegro nesse momento em saber que as nossas vitórias não vêm das nossas forças. As nossas conquistas não são resultados da nossa capacidade humana. Se você tem uma vocação de Deus, se você tem um chamado de Deus, se Deus colocou no seu coração um propósito e Deus mostrou a você o que você deve fazer e as pessoas não acreditam em você e chegam a dizer como Saul, você não pode fazer isso, você não tem condições, você não tem capacidade, mas você tem consciência que Deus te chamou? Vai em frente. Eu me lembro quando eu assumi a nossa igreja no dia 10 de novembro de 2002. Fui chamado por muitos aqui na nossa cidade de menino. Como que a igreja permite um menino ser o seu pastor? E olha, eu não gosto de falar isso, mas olhando pela visão natural, eles tinham razão. Porque olhando para a minha vida naquela época, eu não tinha condições. Mas havia algo que as pessoas não viam na minha vida. Tinha algo que as pessoas não enxergavam, que era a unção que estava dentro de mim, a unção do Espírito Santo. E tanto é que Deus me deu capacidade, Deus me habilitou, me preparou, me treinou. Já tem mais de 22 anos que eu estou aqui, a igreja abençoada, a igreja prosperando nos projetos para a glória de Deus. E assim é com você, meu amado, minha amada irmã. Se você foi chamado por Deus para uma missão, não deixe que as pessoas matem seus sonhos. Davi estava sendo ativado por Deus para tirar a vergonha, o opróbrio, a humilhação de Israel, mas ele enfrentou dificuldades. Muitas vezes é assim conosco. Antes de vencer grandes batalhas lá fora, será necessário deixar para trás o descrédito de pessoas que nos rodeiam, familiares, amigos e até muitas vezes irmãos da igreja que não acreditam em seu potencial. Se você tem uma palavra de Deus, escute, se você tem uma palavra de Deus, creia, vá à luta, você consegue. Não deixe que nenhuma pessoa mate o sonho que Deus colocou no seu coração. Você tem uma grande batalha, vença essas pequenas batalhas. Não deixe que o descrédito pare você. Davi foi vítima de descrédito de familiares, do seu próprio irmão, do líder, que disse que ele não conseguiria vencer aquele gigante, mas ele foi em frente, porque ele estava debaixo de uma unção. Que assim seja com você. Vá, lute, vença e se prepare para receber as promessas de Deus. Amém? Papai querido, muito obrigado por essa palavra. Eu quero louvar ao Senhor, eu quero te agradecer, porque mais uma vez o Senhor nos abençoou. Louvado seja Deus para sempre por esta palavra bendita. Eu quero exaltar o nome do Senhor, quero pedir ao Senhor que abençoe essa pessoa que está orando comigo agora, talvez alguém que está sendo vítima de descrédito, de rejeição, humilhação. As pessoas não acreditam nela, as pessoas duvidam do seu potencial, mas Deus a chamou, Deus a ungiu, Deus a capacitou, então que ela continue lutando, porque a vitória será certa. Senhor, abençoe o nosso dia, consagramos o nosso dia ao Senhor e pedimos, fica conosco, vem fazer parte de cada segundo do nosso dia, esteja nos conduzindo, nos abençoando, nos protegendo e nos fortalecendo através dessa palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Para sempre seja louvado o nome do Senhor. Querido,
Que Deus abençoe sua vida, a sua família e continue lutando, porque o Senhor é contigo e com Ele você vai vencer. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que você medite nessa palavra durante esse dia. Um abraço, fica com Deus. Você nasceu para vencer.